Com tudo que tem acontecido no mundo recentemente, particularmente no Brasil, né, surgindo áreas desérticas, ondas de calor, transformações climáticas que agora não dá para negar que a gente realmente está tendo um impacto muito substancial no clima. Então esse debate já virou um debate assim de mesa de bar, né? E uma coisa que muitas pessoas têm nos perguntado é, afinal de contas, o que é essa COP28, né? Qual que é a importância dela? Então, para responder essa questão, a gente convidou o Gustavo Schneider, que é diretor de estratégia do ID Global, para vir aqui discutir conosco exatamente isso, né? O que é a COP28. Além disso, a gente vai fazer uma parceria com o ID Global e esse mês que antecede a COP28, a gente vai trazer vários esclarecimentos sobre tudo que vai ser debatido nessa conferência tão importante. Então, por favor, fiquem conosco, não só para o episódio de hoje, mas também para toda essa série. Gustavo, primeiro, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. E não vou enrolar, vou direto ao assunto. O que é a COP28? Boa, perfeito. Carlos, muito obrigado por me convidar para fazer parte do podcast, para falar sobre a COP, sobre mudança climática. A gente está gravando numa segunda-feira que aqui em São Paulo está fazendo 37 graus, então cada vez mais, infelizmente, cada vez mais a gente está sentindo e vai sentir os efeitos da mudança climática na nossa vida, e a COP é parte da solução para esse problema. A COP é uma sigla que significa Convenção das Partes. Ela é o órgão supremo de gestão do organismo da ONU que é responsável pelas mudanças climáticas, e ela envolve a vinda de chefes de Estado de quase 200 países que se encontram para negociar algumas soluções, tratados, alternativas que a gente tem para combater as mudanças climáticas e melhorar a vida de todo mundo, tanto quanto possível, evitando que as consequências piores do aquecimento global tragam consequências negativas para todos nós. É importante dizer que as decisões na COP são tomadas por consenso, o que significa que a negociação é um processo fundamental para garantir que a gente consiga sair com medidas concretas, tangíveis e que respondam à altura dos desafios que a gente tem à nossa frente. A COP começou no ano de 1995 e a gente está se encaminhando agora para a 28ª edição. E eu só queria fazer um adendo e lembrar que a COP 30, daqui a 2 anos, vai ser em Belém do Pará, aqui no Brasil. Gustavo, acho que deu para entender bem, né, o que é a COP. E muitas pessoas também te perguntam, né, será que precisa ter 28 conferências? Né? Por que precisa de tantas conferências, sendo que na verdade, toda essa estrutura, né, em torno das Nações Unidas para lidar com questões climáticas, na prática começou aqui no Brasil em 1992. Então, por que essa conferência em particular, né, a conferência número 28, é tão importante? Boa, perfeito. Carlos, essa é uma pergunta muito boa, e na verdade a COP é um evento anual, né, por isso que a gente já chegou na 28ª, e é muito bom que seja assim, é muito bom que todo ano a gente tenha uma nova COP, porque ela fornece uma plataforma para a pauta climática, então a gente vê notícias sobre ela nos jornais, na TV, na internet. Hoje, com a cobertura de redes sociais, a gente tem acesso quase ao dia a dia dos eventos climáticos globais, e com essa COP não vai ser diferente. E para a COP28 em especial, a gente tem algumas pautas bem importantes que estão sendo discutidas, algumas que vêm de um debate mais antigo e outras que envolvem acompanhamento de compromissos ambientais anteriores. Então, o que é muito lembrado como um dos produtos que foi negociado na COP é o Acordo de Paris, que foi proposto em 2015 e desde então foi ratificado por diversos países e que fixou uma série de contribuições nacionais para o combate às mudanças climáticas. O Brasil, inclusive, é um dos signatários do acordo e tem uma contribuição nacionalmente determinada. E é muito comum que quando a gente pense na COP, a gente lembre de alguns insucessos, né? A gente já teve várias conferências que acabaram não trazendo todos os objetivos, não atingindo todos os objetivos que a gente esperava. Mas cada vez mais a consciência sobre a pauta global, sobre a pauta climática tem crescido a nível global, e a COP é um ótimo momento para a gente fazer pressão nessa pauta, seja ela da sociedade civil, organizada ou não, do terceiro setor, do setor privado, do setor público, para a gente conseguir mobilizar muita gente e, desse modo, avançar nos debates e nos compromissos globais que a gente tem para combater o aquecimento global.
E uma coisa que a gente percebe é que aquele debate todo, se tem ou não tem aquecimento global, meio que acabou, e esse debate realmente começou a se tornar um debate efetivamente público, né? Que a sociedade como um todo está debatendo. Só que, em parte, isso é um sucesso, né, para quem está participando desse processo desde o começo, mas, por outro lado, as expectativas ficam muito mais altas, né? Então, nesse sentido, quais são as expectativas da sociedade civil, dos governos para a COP28? Tá. Essa é uma pergunta muito boa e muito complicada. Então, é importante dizer que a COP é um evento que realmente envolve o mundo inteiro, e as expectativas variam muito conforme o teu interlocutor, quem que está olhando, quais são os interesses específicos de cada país. Mas, de modo geral, a gente pode dividir as expectativas para a COP nas medidas de mitigação e nas medidas de adaptação climática. Então, quando a gente fala de mitigação, a gente está pensando em medidas que tenham o potencial de diminuir o ritmo do aquecimento global e até, eventualmente, sequestrar carbono da atmosfera, evitar o aquecimento, esse seria o sonho, né? Evitar que o aquecimento passe do valor de 1,5 grau, que é uma das metas que a gente fixou no Acordo de Paris e que vem de uma série de relatórios do IPCC, que é um órgão técnico. Aliás, esse é um outro ponto que é importante a gente falar. A COP reúne também uma série de cientistas, assim como outros órgãos de governança global. A gente tem um debate que é muito baseado em ciência em todos esses encontros. Como você falou, o aquecimento global não é uma dúvida. A gente sabe que o planeta está aquecendo e a gente sabe que isso é um produto direto da atividade humana. Mas, como eu estava falando, a gente tem as medidas de mitigação e as medidas de adaptação. As medidas de adaptação são aquelas que são focadas em diminuir o impacto que o aquecimento que a gente vai viver e já está vivendo vai ter na vida das pessoas. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Quando a gente pensa em mitigação, uma das principais pautas das últimas COPs e que a gente está esperando muito que tenha alguma evolução forte esse ano também, é a redução do uso de combustíveis fósseis. Então, a gente quer ver compromissos ambientais mais agressivos, por assim dizer, nessa pauta, e a gente espera conseguir desenvolver mecanismos que tornem isso possível. Para além disso, a gente espera ver um investimento mais forte em energias renováveis e planos concretos de como fazer a transição de economias de alto carbono para economias de baixo carbono a nível global. Então, isso está no campo das medidas de mitigação. Quando a gente pensa em adaptação, acho que o principal tema na pauta é o Fundo de Perdas e Danos, que foi criado no ano passado, na COP27, e a gente espera ter mais informações e mais compromissos sobre como vai funcionar a governança desse fundo, como que ele vai distribuir recursos e principalmente de onde vão vir esses recursos. Então, como que a gente vai compor esse fundo, porque já houve tentativas de ter outros fundos que não atingiram os valores prefixados, e a ideia é que esse fundo seja complementar para que a gente tenha o nível de investimento que a gente precisa para proteger as pessoas, para desenvolver sistemas de saúde que possam dar conta dos problemas que a gente vai ter voltados à emergência climática, mas também para proteger infraestrutura, para proteger de modo geral tudo que afeta a vida das pessoas e que será afetado pelo aquecimento global nos próximos anos. Incrível, Gustavo. Realmente a pauta é bastante ampla e, obviamente, muito importante. Mas a gente sabe que você é um dos delegados, é diretor, né, do Instituto de Direito Global, e que vocês têm uma missão específica, né? Mas dentro dessa missão, vocês acabam sendo uma das principais organizações que vão participar da COP28. Então, nesse sentido, qual que é a importância da inclusão dos povos indígenas e das comunidades tradicionais nesse debate, que é uma das missões aí do ID Global? Boa, Carlos, esse é o grande ponto que a gente está levando para a COP, é a pauta que a gente abraçou dentro do Instituto e é o que a gente quer fazer funcionar. A gente tem uma série de relatórios, a gente tem muita pesquisa, muitos dados que apontam que se a gente tem hoje alguma chance de vencer o aquecimento global e de evitar que o aquecimento global tenha consequências desastrosas para a vida na Terra, isso se deve, em larga medida, pelo trabalho de conservação e que a gente poderia chamar o trabalho sustentável realizado por comunidades tradicionais do mundo inteiro. Esses dados valem tanto para a conservação de florestas, mata nativa, mas também da biodiversidade como um todo. Cerca de 80% da biodiversidade do planeta está conservada por comunidades tradicionais.
E até por isso faz todo sentido que a gente traga essas comunidades para o centro do debate. Empoderando essas comunidades, a gente aumenta a capacidade que elas têm de prover esse tipo de... a gente poderia chamar talvez de serviço ambiental para o planeta todo, e fazendo a defesa de território, fazendo a defesa dos direitos, pensando no contexto brasileiro, por exemplo, de indígenas e quilombolas, a gente está também enfrentando a emergência climática. A gente viu isso muito forte no julgamento do marco temporal, que estava em pauta do Supremo recentemente, e a gente viu que a articulação dos povos indígenas do Brasil encampou realmente esse tema como um tema de defesa climática, além de, claro, um tema de defesa dos direitos indígenas. Isso é uma das coisas que a gente acredita aqui no Instituto, e é um dos pontos que a gente quer levar para a COP. As nossas pesquisas, os nossos projetos são todos voltados para avançar essa pauta. Gustavo, muito obrigado por ter vindo aqui no PG On Air. Eu que agradeço. Muito obrigado também por ter se disponibilizado para nos ajudar a montar essa série. Se você quiser fazer um comentário final aqui de encerramento, o microfone é seu. Beleza, então, Carlos, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme poder falar no PG On Air sobre todos esses temas. O que eu queria avisar para todo mundo é que o ID Global, como a gente conversou, vai estar na COP, e se você tem interesse nessa pauta, se você quer saber mais sobre como é a COP, à medida que o debate for avançando, o que está sendo discutido e quais são as conquistas que a gente vai ter nessa COP, segue a gente no Instagram em idglobal.oficial e também pelo LinkedIn como Instituto de Direito Global. Vai ser um prazer conhecer todos vocês e trocar ideia com todo mundo pelas nossas redes. Muito obrigado também a todo mundo que está ouvindo, e convidamos vocês para seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, e se vocês quiserem mandar quaisquer comentários, é só mandar um e-mail para o info@pg.lo. E a gente vai se encontrar aqui para continuar discutindo a COP28 nos próximos 2 episódios. Esperamos vocês.